Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Suzana. é, Quem me conhece sabe que eu faço os bebês, né? Por isso que eu fazia tempo que eu não fazia o vídeo, na realidade, né? Sobre falando deles. Mas quem me acompanhou sabe que o último vídeo que eu fiz foi para dar umas dicas aí dessas belezuras aqui que eu faço. Uma terapia, uma delícia. Minha nova paixão, né? Esses bebês. Mas hoje eu não vim, embora o Henrico, esse é meu, tá? Esse bebezinho aqui é meu, é o Henrico. Embora eu trouxe o Henrico pra cá, não é sobre bebê reborn que eu vou falar. Eu senti vontade no meu coração, eu quase não falo sobre isso, embora é, as pessoas que me conhecem, né, da família, sabem a fé que eu professo. Eu sou evangélica desde os meus 13 anos, por causa das situações, né, do passado. A minha mãe se encontrou aí numa igreja e a partir dessa igreja a gente acabou sendo cristã, né? E seguindo essa linha. E dou graças a Deus a Deus, né? Agradeço a Deus e a minha mãe. Mas nunca fui de comentar sobre isso. Às vezes na família do meu esposo a gente conversa sobre isso, né? Mas nada, a gente sempre se respeita, né? Respeita a fé das pessoas, né? Mas eu achei que hoje em dia se faz necessário, né? Então eu senti vontade no meu coração de expressar o que eu sinto e o que eu tô vendo, né? E embora atualmente não vou dizer que eu sou assídua numa igreja, né? Mas desde 2020, quando começou a, aquela doença, né, que acometeu o mundo todo, que a gente ficou mais em casa, eu fiquei, parece que mais firme, né, na palavra de Deus. Eu sempre fui, graças a Deus. Mas eu comecei a a estudar mais. Não sei se é porque a gente ficou mais em casa, né? Comecei a ler mais. Apesar que eu já, no meu passado, já há um bom tempo, eu já fiz um ano de teologia, então eu tenho uma base, né? É, e foi a partir de 2020 que eu sinto que as coisas começaram a mudar, né? Parece que no mundo, depois daquela doença, o mundo virou uma chave. O mundo achava, e não é só eu, pessoas que eu converso, achavam que o ser humano iria se tornar uma pessoa melhor depois desse aprendizado, né? Foram muitas vidas que se foram no mundo, né? Mas parece que não, parece que é, o mundo parece que ficou pior. E realmente essa chave foi virada. É, porque a partir desse momento muitas coisas estranhas estão acontecendo no mundo. Eu sinto isso porque pessoas que eu converso, pessoas que eu vejo, ou pessoas que hoje em dia temos as redes sociais, né, que mostram isso, parece que o mundo sente realmente que tem algo diferente. Então eu achei necessário vir expor aqui o meu sentimento, né? E, e a Bíblia fala não, estudos sobre a Bíblia falam, na Bíblia contém aproximadamente, vamos dizer assim, pelo que eu leio, 1.800 profecias. Dessas 1.800 profecias, mais ou menos metade, cerca de 660 profecias bíblicas são mais relevantes, né? Relevantes como o que eu quero dizer, relevantes sobre a vinda de Cristo e sobre escatologia, que é o tema sobre o fim dos tempos, né? Eu nem gosto de falar fim dos tempos, porque o mundo não vai acabar, é o fim de uma era, né?
E dessas 660, vamos dizer assim que 657 das principais profecias bíblicas já se cumpriram, tá? Os profetas do passado, do Antigo Testamento, a gente viu as profecias deles se cumprirem na vinda de Cristo, que foi há 2000 anos atrás. Só que eles também profetizaram algumas coisas que ocorreriam agora, no futuro, né? E é sobre isso que eu quero falar. Não só os profetas Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Joel, mas o Apocalipse também nos alerta. Então, o que é assim extremamente chocante é que, para resumir, dessas 660 profecias, para fazer um resumão aqui para não ficar bem muito longo, dessas 660 profecias, 657 já se cumpriram, né? Ou seja, faltam 3. Faltam 3 profecias, grandes profecias, 3 ou 4 profecias grandes, até que Jesus venha. Você pode não crer, né? Tem muita gente que não crê, acha que é um livro defasado, mas não podemos descartar as evidências que estão assim diante dos nossos olhos, né? E é muito importante alertar isso, porque diz respeito à vida das pessoas, do nosso próximo, né? E a gente vê que uma dessas profecias que das 4, mais ou menos, eu gosto de falar, na realidade eu gostaria de falar as 3 mais importantes, mas na realidade vou colocar aí 4, porque uma parece que já está se cumprindo, né? A Bíblia fala que a apostasia viria antes do retorno de Jesus, né? E é o que está acontecendo, né, hoje em dia. Os próprios cristãos se afastando de Deus, né? A apostasia é quando a pessoa é cristã e se afasta de Deus. É o que nós estamos vendo isso. As pessoas estão... Apostasia é o quê? Tudo aquilo que a pessoa faz e que vai contra aos ensinamentos de Jesus, né? E não estou falando isso a nível de Brasil, nem quero focar nisso, nem quero focar em política, nada. Estou falando da palavra de Deus. Ideologia é uma coisa que o ser humano inventou, né? Jesus não trouxe ideologia A ou B. Jesus trouxe uma palavra de que seria algo bom se você seguir ele. Vai ser bom você seguir ele. Porque se existe um Deus, existe a moral, né? E Deus sempre ensinou o caminho que a gente deve seguir para viver uma vida correta, né? Embora eu concorde, tá, que haja muito preconceito hoje em dia contra nós evangélicos, e os verdadeiros cristãos estão pagando por isso. Eu sei que hoje em dia tem um mau testemunho, né, dessas pessoas, infelizmente. Porque Jesus ele mesmo falou, aprenda de mim que sou manso e humilde, né? E os cristãos estão esquecendo de fazer isso, de ser manso, de ser humilde. A gente vê aí pelas redes sociais uma falta de educação assim tremenda, né? Os próprios cristãos brigando com os cristãos, e não é por aí, né? A gente tem que entender que a palavra de Deus é como Jesus nos ensinou, e Jesus foi um exemplo de como viver aqui na Terra, né? Ele sempre falou na hora certa, ele sempre se calou na hora certa, né? Então nós deveríamos seguir o que ele fez em terra, né? Mas infelizmente isso não acontece. O que eu acredito que essa perseguição a nós evangélicos, esse preconceito seja por causa disso, né? O cristão não quer mais ser luz, ele quer pregar teologia da prosperidade, dinheiro, materialismo, coisas que
Jesus não pregava, né? Pelo contrário, né? Esqueci agora o nome do rapaz que chegou para Jesus. Jesus, eu sou muito rico, tenho muitas fazendas, o que eu tenho que fazer para lhe seguir? Jesus falou, venda tudo e siga-me, né? Você acha que ele seguiu Jesus? Não, né? Então é bem parecido do que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Às vezes o cristão julga muito. E eu sei que também estamos sendo muito julgados, né? Por termos a nossa opinião também. Então tem esses dois lados da moeda. Aquele que dá mau testemunho e o verdadeiro cristão que segue a palavra de Deus certinho, né? Sem julgamento. E também estamos sofrendo por pensarmos dessa maneira, por pensarmos sobre o que Cristo quer nas nossas vidas, sobre seguirmos, né? A palavra também tem essa. Mas aqui o principal não é isso. Aqui o principal é alertar sobre o que está acontecendo, né? A gente está vendo vários cristãos pelo mundo optando pelo lado do negativo, pelo lado do, não posso falar às vezes por causa do YouTube, né, do algoritmo, mas preferindo o lado das pessoas más, né? E a Bíblia sempre falou também em guerras, rumores de guerras, grandes terremotos, que a terra gemeria em dores de parto, e a terra geme também, né? Aí você me pergunta, mas Suzana, sempre houve terremotos, o que há de diferente? Há muita coisa de diferente que está acontecendo mesmo, né? Porque até eu li, né? Eu estou falando isso porque eu li, vocês podem procurar também aí no Google, são livres, mas até 1900 nunca houve um número de terremotos que há até hoje em 100 anos, em 124 anos. Desde 1900 a 2024, o número praticamente nem multiplicou, quintuplicou, né? E a gente vê que, me parece que em 1º de janeiro, se eu não me engano, houve o primeiro terremoto, acho que no Japão. Em 24 horas houve não sei quantos terremotos, uma coisa inédita lá no Japão. A gente está vendo terremotos direto, um atrás do outro. Chuvas torrenciais na China, Arábia Saudita, assim, coisas assim absurdas, coisas que não se via há não sei quantos anos. Na Arábia Saudita choveu, se eu não me engano foi em Dubai, choveu o que chove no ano todo, a semana passada. Uma chuva assim horrível. E as ondas de calor também e de frio se intensificando em todos os lugares do mundo, com frequência, batendo recordes. E a Bíblia fala, né, que pessoas morreriam tanto de frio como de calor, coisa que aconteceu ano passado na Europa, várias, assim, números recordes de pessoas que veio a óbito por causa do calor intenso, né? Então, isso são todas dores de parto se intensificando, né? Porque nós já estamos nas dores de parto há 2000 anos. Desde quando Jesus subiu aos céus, nós estamos no tempo da graça, né? E no tempo dos gentios, tá? Esse é o nosso tempo, esse não é o tempo dos judeus ainda. Esse é o tempo dos gentios. São os gentios que vão levar a palavra de Deus ao mundo e aos judeus, né? Por enquanto, né? Por enquanto. E a gente está vendo que tudo está aumentado. Então isso é sim um sinal, né? São sinais, né? Que algo muito importante vai acontecer. Há guerras e rumores de guerras, como as pessoas estão se tratando nas redes sociais, como as pessoas estão se tratando pessoalmente. A gente vê aí nas mídias brigas por bobeira, matando por bobeira, né? É o amor que está se esfriando e isso está assim se intensificando.
né? E muito. Mas sobre as profecias, as 3 profecias que faltam, eu vou relatar aqui para vocês, que uma está próxima a se cumprir, eu creio, e muitas pessoas creem, né? E são 3. O conflito de Ezequiel 38, conflito de Gog e Magog. Muitos acham que seria a Terceira Guerra Mundial, mas não é. Ao meu ver, é uma guerra regional, mas que vai afetar o mundo todo, porque o mundo está globalizado, né? Hoje em dia o mundo está um ligado no outro, um precisa do outro, um precisa do alimento do outro, um precisa do armamento do outro. Então, como o mundo está globalizado, o mundo todo vai sentir. Então são a profecia de Gog e Magog, que está para se cumprir, que é diferente da Gog e Magog de Apocalipse, tá? Depois desse conflito vira a ascensão do anticristo, né, que o mundo vai clamar e está clamando por um líder mundial que vai trazer uma falsa paz. Ele vai ser aceito e está muito perto. E o terceiro é o Armagedon, a profecia do Armagedon, que é o conflito de Meguido, né, que irá acontecer lá em Israel. E só falta essas 3. É a profecia de Daniel se cumprindo, né? As 70 semanas de Daniel. Só das 70 semanas de Daniel, 69 já se cumpriram. Só falta uma, que estamos muito prestes. Eu estou falando isso por quê? Porque pela primeira vez, um país citado na Bíblia, um país que era amigo de Israel, se voltou contra Israel, que é o Irã, né? E o Irã atacou Israel há poucos dias atrás, a gente viu, né? Mandou um recado para Israel. Eu não estou aqui aliviando, embora seja pró-Israel, eu não estou aqui isentando a culpa de Israel, porque Israel ainda não crê em Jesus, tá? Isso tem que ser, essa profecia de perseguição aos judeus tem que ser cumprida. Nós estamos na época dos gentios, mas essa guerra veio, esse conflito veio para justamente acontecer essa perseguição aos judeus, e é isso que estamos vendo, né, no mundo todo. No Brasil, inclusive, né, a gente viu esses dias um rapaz com uma blusa desse grupo terrorista, que eu não vou falar o nome, mas a gente viu, né, aqui no Brasil. Aqui em Santos teve um ataque à sinagoga judaica, né? E isso é bíblico, tá? É o cenário de Gog e Magog se formando. E que ainda não chegou a hora, porque vai entrar ainda outros países como Rússia, China, Turquia, Síria, Líbano, né? E que ainda não chegou a hora, mas está chegando. E pela primeira vez, acho que em 4 décadas, o Irã atacou Israel diretamente. E isso é bíblico, tá? Isso é muito inédito, isso é muito profético. Que esteja acontecendo na nossa geração, né? E a gente vê no mundo todo as pessoas se voltando contra Israel e dando apoio a grupos que, pelo simples fato de você não precisa nem ser cristão, só de não crer no que eles crerem, no Deus que eles crerem, eles tiram a sua vida, né? Aí fala, mas Israel também está tirando, ceifando, né, vidas. Sim, isso é muito triste, isso faz parte desse conflito, e justamente porque Israel ainda, o mundo e Israel não aceita Jesus Cristo como Salvador, né? E nós vamos ver ainda coisas muito tristes ainda, pelas duas partes, não é só pela parte de Israel. Mas nós ficamos do lado de Israel, tem um motivo, às vezes as pessoas não entendem isso, porque nós, como cristãos, sabemos que pela palavra de Deus, Deus ainda não terminou o que tem ainda, a lição, né, que ele vai dar ao povo de Israel.
Então por isso que Deus ainda tem um propósito ainda na vida de Israel. Por isso que nós cristãos temos esse lado. Jesus foi judeu, então para nós tem um significado muito grande. Só que nós também temos que entender que na história, essa religião do outro lado, ela é diferente da religião do cristão. Se você não crê na Bíblia, você pelo menos tem que levar em consideração e seguir de exemplo aquilo que Jesus, como homem, ensinou para a gente. E na outra religião, nem queria tocar muito nesse assunto, mas já tocando no Alcorão e nos livros lá que eles seguem, é algo que eles pregam vingança, não só ao povo judeu. Isso não vai ficar só neles, vai vir para nós também, cristãos. Eles têm que fazer com requintes, eles usam de requinte de crueldade, porque a religião deles, isso é ser Marte, né? Eles têm que fazer essa maldade em nome daquele Deus que eles seguem, né? E coisa que a gente não vê no Jesus ensinando, né? Temos os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos lá diz que é para não, né, ceifar a vida do próximo. Pelo contrário, é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Coisa que não acontece nessa outra religião. Isso vai mais além do que a história apenas. Isso é religioso, né? Eles querem mesmo a disseminação desse povo judaico, cristão judaico, justamente porque eles acham que vai ter um mundo melhor, mas é pela imposição. Mas aí você fala, mas Suzana, o cristão também quer impor as suas regras. Mas é diferente, gente. É diferente. A igreja cristã já usou o nome de Deus para muitas atrocidades. Mas eu tenho que concordar que pessoas usaram mesmo o nome de Deus para muitas atrocidades. Mas isso foi, eles vão se dar conta com Deus, porque isso não se faz. A Bíblia não prega isso, mas o Alcorão prega. Eles só são mártires, só serão salvos se eles praticarem o mal para essas pessoas, para o cristão e para o judeu. Eles serão mártires se eles acometerem essas atrocidades, né? Porque é isso que eles ensinam. E até para crianças, né? As crianças já são condicionadas a fazerem essa maldade, né? Mas é porque a religião deles ensina, o que é uma pena. Mas isso é bíblico, tá? Então aqui é só um desabafo, um alerta para você, parente, família, amigos, você que passou aqui por esse vídeo. O próprio Jesus falava que no mundo teríamos aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então só Ele é o caminho da salvação, tá? A vida não acaba na morte. Nós vamos viver ainda, para quem crê em Jesus, a eternidade, né? Eu sempre lembro, eu escutei uma palavra, é bíblico, né? Embora eu escutei essa palavra esses dias, que quando Moisés foi ter a missão de tirar o povo do Egito, da escravidão, ele foi na sarça, né? Falar com Deus, e Deus deu a missão para ele. E quando Moisés desceu das montanhas para o povo, ele brilhava, né? Ele estava resplandecendo a luz de Deus, né? E eu creio que é isso que o cristão deve fazer. Não deve ficar se pegando na internet, brigando, dando mau testemunho. Nós temos que ser mansos, como Jesus mandou. Então nós temos que brilhar, né? Ter esse brilho que Moisés teve, nós temos que ser esse brilho, tá? Eu sei que muitos não fazem isso, muitos dão mau testemunho, né?
Isso cria assim uma revolta das pessoas. Poxa, é cristão, é aquele que devia dar um bom testemunho não dá. Então isso até faz com que as pessoas afastem. Não façam isso. Faça como Moisés, né? Vamos resplandecer essa luz que brilha de Jesus, do Espírito Santo na gente, né? Sejamos luz por onde passamos, tá bom? Eu sempre prego isso pro meu filho. Eu sempre falo, Davi, aonde for, sejamos luz, para que as pessoas venham ver. A gente vai trazer as pessoas através da luz que a gente transmite para elas. E essa luz, elas têm que ver Jesus na nossa vida, né? Nós somos, não somos perfeitos, cometemos erros, mas mas as atitudes que agradam a Deus é o que? Mansidão, domínio próprio, respeito ao próximo, né? Não sejamos propagadores de fake news, porque fake é o que? Algo falso, algo que a gente mente, né? Que sejamos íntegros, não só na nossa vida pessoal, aqui fora, mas também aqui dentro, né? Que sejamos íntegros, não só na nossa vida do dia a dia, mas sim em qualquer lugar, nas redes sociais, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, num restaurante, numa lanchonete, né? Temos que ter sabedoria, inteligência para cativar essas pessoas, né? Mas é isso aí, pessoal. É isso que eu quero que vocês reflitam, porque estamos em tempos difíceis. Eu sei muita coisa assim que eu acho que vai ainda acontecer, né? Mas isso é para um outro vídeo, para uma outra história, né? Mas o importante é que vocês vejam que hoje em dia temos sim que se apegar mais firme com Deus, tá? Não fiquem então hoje a gente tem que nos pegarmos firmes com Jesus, porque as coisas estão mais difíceis e vão ficar mais difíceis. Conforme a tecnologia vai vindo mais dificuldade, né? Mas parece que o homem com a tecnologia faz mais maldade, né? Usa para o mal, né? A gente vê as plataformas, usa coisas assim que sem utilidade nenhuma, né? A gente vê jovens fazendo coisas que perdendo tempo, né? Com coisas que não vão nos dar a vida eterna, né? Mas é isso aí. As profecias sim estão se cumprindo diante dos nossos olhos, muita coisa se cumprindo. O mundo vai clamar por um líder, né? Está acontecendo. Eu creio eu que as eleições americanas serão um divisor aí, vai ser um abrir de olhos para muita gente. Eu não, a partir de 2020 eu deixei de lado política, homens, embora eu tenha o meu lado, né? Embora eu sei que o que seria melhor para o povo, né? Mas as pessoas não pensam iguais, então temos que respeitar, né? E eu sei que, ao meu ver, eu acho que, embora as eleições americanas vai ser um abrir de olhos para muita gente, o cristão tem que tomar cuidado, porque não é porque a pessoa é de direita, se diz conservador, que vai ser bom, tá? Eu não vejo com bons olhos essa eleição, ainda mais se aquele que está propagando que vai dar a paz, se fosse ele, daria a paz ao mundo, né? Esse presidente
não se iluda, né? A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, né? Esse homem, esse senhor que está lá nos Estados Unidos querendo se reeleger, ele ganhou, ele tem na casa dele, ele ganhou uma menorá dos judeus escrito assim, Príncipe da Paz, né? Quem é ele para receber uma menorá escrito Príncipe da Paz, né? E o povo judeu adora ele, adora o genro dele. Não estou falando que é ele, né, que vai liderar o mundo, ou a gente não sabe, mas temos que tomar cuidado por a quem estamos colocando a nossa fé, tá? Aqui no Brasil também, tá? Não pensam que aquela pessoa lá que é de direita vai salvar o mundo, porque não, o Brasil, porque não vai. É homem falho como qualquer um, tá? E eu sou dessa palavra, maldito o homem que confia no homem. Ideologia, gente, ideologia foi criada por homens, não por Deus. Não caiam nessas brigas infinitas sobre isso, porque não leva a nada, tá? Isso aí é bobeira. Jesus é o único, a única ideologia que o homem deve seguir é Jesus. Jesus já disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E estudem a palavra para vocês verem o que está acontecendo nesse cenário atual. Estudem. Aí você me pergunta assim, Suzana, mas muitos passaram e falavam que agora Jesus vai voltar, foi naquela época. Gente, a Bíblia fala que Jesus vai voltar, a gente só iria reconhecer a volta de Jesus quando essas profecias se cumprissem. Naquela época não tinha ainda tecnologia. Há 40, 50 anos atrás ninguém falava em inteligência artificial. Hoje em dia o cenário já está todo prontinho para o homem da iniquidade aparecer, né? Eles eram leigos porque não tinha essa mente aberta, né? E a Bíblia fala claramente que falsos profetas, falsos ensinamentos viriam, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia já está tudo pronto. Eu vejo como tudo já profético já acontecendo, o cenário acontecendo, inteligência artificial, que é uma coisa boa, não estou falando que é ruim, tá? Mas algo que vai auxiliar na ascensão dessa pessoa, né? Que vai ajudar muito no surgimento dessa pessoa. E é isso que eu creio, tá? E é isso que eu creio. Mas o importante é vocês estarem firmes com Deus. Estudem a palavra, se não creem no que eu acredito, estudem, pelo menos a modo de curiosidade, para ver se isso realmente está acontecendo ou não, né? É muito bom ler, é muito bom aprender, a título pelo menos de curiosidade, muito bom ler a Bíblia e aprender sobre ela, pelo menos a título de curiosidade histórica, né? Por que Israel está tão em evidência? Por que esse povo sempre foi perseguido, né? E por que agora só que revidou eles são os maus, né? Mas não, tentem aprender a fundo por que isso tudo. Isso é história, né? Israel sempre esteve em evidência, desde 6.000 anos atrás, não é de agora. E por que que essa perseguição agora, né? Eles já sofreram tanto, por que querem o mal dessa nação, né? De um povo que já morreu, né? No conflito de 1943, né? A 45. É um povo que já sofreu tanto, por que agora esse levantamento, né? Mas tudo tem um porquê, é profético, tá bom? Então tentem estudar a fundo a Bíblia, que vocês vão entender, vai abrir assim os olhos de vocês grandemente. E a minha palavra é mais para você, cristão. Seja luz aonde você for, tá? Deixe resplandecer a luz de Cristo na sua vida, aonde você for. Seja um bom testemunho. Trate bem mãe e pai. Trate bem o seu próximo, sem julgamentos. Não é com julgamentos que vocês vão trazer eles para a palavra, tá? Seja
deixa a luz de Cristo resplandecer, tá? Sobre a vida de vocês, sem brigas, entre brigas de, ai, porque é calvinismo versus arminianismo. Isso é bobeira, gente. Isso é bobeira. Estamos perdendo um tempo precioso para pregar a palavra de Deus nesse momento que o planeta, o mundo está gemendo, tá bom? Então, um beijo para todos vocês e fiquem com Deus, e espero que essa palavra seja edificante aí na vida de todos vocês e que Deus toque no coração de todos vocês. Um beijão e um beijão aí do Henrico também aí para vocês, tá bom? Um beijão, gente. Fiquem na paz. Tchau.